Primeiramente, vamos dar uma passada rápida em todos os chakras para você já ter um entendimento. E depois a gente vai se aprofundar nas próximas aulas em cada um deles, tá bom? Então, por que que os chakras isso tem uma relação com a frequência? Porque como funciona? Os chakras são muito mais do que apenas eh, rodas energéticas ou instrumentos, né, de captação de energia. Eles também têm muitas outras funções, ou seja, tem a função de captação de energia, tem a função de transformação dessa energia, assimilação dessa energia para você, tem a função de elevar essa energia transformada, caso fosse necessário, para chakras superiores ou para chakras inferiores, ou simplesmente somente capturar aquela energia que você precisa e dispensar aquilo que não precisa. De certa forma, o que acontece? São os chakras, são os responsáveis para a construção do indivíduo realmente. São os chakras que, uma vez conectados com, por exemplo, com suas glândulas, ajudam a organizar o sistema e vitalizar o seu sistema sanguíneo e levar essas substâncias, né, até o seu corpo físico. Ou seja, por isso que eles estão ligados às glândulas, porque as glândulas são as reguladoras do seu sistema homeostático. Então, existe uma conexão entre os chakras, entre as glândulas e a sua vitalidade e o seu progresso consciencial. O seu nível de consciência depende do nível de frequência das energias que você está captando, ok? Por exemplo, vamos lá, o chakra raiz, ele é responsável por captar as energias da Terra, ou seja, de energias de campos inferiores, né? Frequências mais densas. Essas energias, né, que você vai coletar do ambiente da Terra e também eliminar energia no ambiente da Terra. O que você tem que entender? O conceito básico do chakra, né? Vamos criar uma figura aí. Vamos colocar um conceito bem simples inicialmente para você entender o conceito do chakra. O que acontece? Ele tem a função de captar energia, tem a função de eliminar certas energias, elevar e abaixar energias, transformando ela no processo para elevação, para frequências superiores e para frequências inferiores. Todos os seus chakras, seus centros energéticos, eles estão conectados. E eles são os principais, né? Vamos só falar sobre os principais sete. O chakra raiz, então, ele trata as energias mais densas. Essas energias, elas vão estar numa frequência específica, uma vibração mais longa, né? Mais densa, mais lenta, que é relativo àquela frequência daquele chakra. Se o chakra seu raiz, que trata sobre o ser, sobre a matéria, sobre o físico, sobre a sobrevivência, sobre a passividade, agressividade, ou seja, o chakra raiz ele trabalha com o estado do ser, do existir. Então, por isso que ele é tão instintivo em manter a pessoa viva, né? Então, o chakra raiz, se uma pessoa estiver muito pacífica, né, ela tá, ou muito agressiva, ela está com problema no chakra raiz. Depois nós temos o chakra sexual, que é o segundo chakra. Esse chakra sexual, ele é responsável pela multiplicação, pela duplicação. Ou seja, o primeiro é um ser. Vamos colocar uma outra imagem. O primeiro é um ser, imagina uma esfera representativa desse ser. O segundo é a duplicação desse ser, ou seja, um ser organismo, né, um organismo vivo unicelular, ele tem somente a vibração até o chakra raiz. Um organismo multicelular, ele já alcançou o nível do chakra sexual, então ele começa a duplicar, né?
e de N formas. Ele rompeu essa barreira desse chakra. Isso é um processo de nível consciencial. Então, interessante esse chakra, né? Então aí nós vamos para o chakra, no terceiro chakra, o chakra do umbigo chakra. O umbigo chakra, ele é responsável pelas energias do movimento, né? Então, a movimentação é gerar movimento. Então, até um momento, ali você tinha somente a multiplicação das células. Quando você tem um ser multicelular, o próximo passo, ele além de ser multicelular, é ele ter movimento. Então, o terceiro nível de consciência é o nível de movimento. E todas as formas de vida são regidos por esse crescimento dentro do padrão dos chakras. Vamos lá. O chakra cardíaco, ele é responsável pelo seu campo energético, sobre seus sentidos. Então, o que acontece? Com a ativação do chakra cardíaco, ativa-se o sentido de percepção sensorial. Um organismo, ele não somente começa agora a ter movimento, como ele começa a perceber coisas mais distantes da onde está o seu corpo, ok? Então, ele é responsável pela percepção, pelos sentimentos, pelas emoções, pelas percepções, ok? Então, de perceber de forma antecipada, ok? Pela radiação dos campos dos objetos, ok? Beleza. Depois nós temos o chakra laríngeo. O chakra laríngeo é o da comunicação. Então, ele é responsável por tudo que tem a ver com a voz, com o som, com comunicação, com transmitir e receber informações. Ou seja, agora não somente eu leio o campo, percebo o campo, mas eu consigo enviar uma mensagem para fora e receber essa mensagem, decodificar sem a necessidade da interação. Ou seja, eu sinto, eu percebo onde está, eu vejo onde está, de forma a prever movimentos. Então todos eles vão aumentando o seu nível de consciência. Eu estou falando do básico deles, qual é a sua função básica, matriz, conectando a formas de vidas primordiais até a formas de vidas mais complexas, para explicar todo o desdobramento que isso aconteceu no processo da evolução e como funciona a construção das consciências, né, dos seres humanos e os animais. Onde os chakras, eles são como que uma estrutura de construção, um padrão de construção dentro das camadas existentes do universo. Ou seja, todas as formas de vidas, elas evoluem dentro de uma certa jornada de construção dentro de sua realidade de absorção de energia pelos chakras, ou seja, eles desenvolvem o processo dos chakras para interagir com essas dimensões que eles vão conectando para dela usufruir e construir o seu processo, né? O processo de evolução não é somente baseado no simples processo químico de troca de combinação, não, existe uma estrutura sobre qual se constrói as formas de vida. Ou seja, ao observarmos os chakras, percebemos que todas as formas de vidas se constroem dentro desse padrão energético. E cada qual vai fazendo as suas escolhas, então vai tendo seu direcionamento evolutivo. Existe esse padrão, por isso que existe uma... vamos dizer assim, construção de humanoides, por exemplo, né? Então as formas de vidas vão se organizando, independente do planeta, elas acabam tomando a forma de seres humanos, né? de seres humanoides. Por quê? É o padrão mais alinhado, baseado no sistema energético e baseado no sistema
do planeta que ele se encontra. Então, com a matéria-prima que ele tem no planeta, ele constrói um ser alinhado com esse padrão energético existente em toda a galáxia, né? Correto? E então nós chegamos ao chakra frontal. O chakra frontal tem a ver com o raciocínio, com a armazenagem da memória. Ou seja, a memória ela é responsável, né, para você prever o que você vai fazer. Ou seja, você analisa e faz uma previsão, ou seja, você faz uma gravação da experiência que você teve fora, você grava na sua mente uma cópia dessa memória, dessa experiência, né, para você prever o que vai acontecer. Então, no chakra laríngeo é a comunicação, aqui no cérebro é a predição, né? Você vai prever a probabilidade de algo acontecer para que você então garanta todo o processo anterior. Entenda que esse que é o objetivo do entendimento dos chakras. Todos os chakras são bons e são importantes, cada qual na sua frequência e cada qual na sua especialização de função. Mas todos eles vão sendo construídos baseados no seu anterior, necessitado do seu anterior, para haver uma harmonia e um processo. Não podemos ignorar um chakra e falar que um chakra é ruim e que ele não deve existir. Ele tem a função ser correta, né? E você deve usá-lo de forma correta, correto? E aí depois que você consegue então desenvolver o raciocínio, a mentalidade, a compreensão, o ser ativa o chakra coronário. O chakra coronário ele vai ativar você com a conexão com o todo. Quando você percebe a realidade pelo chakra coronário, tudo, quando você ativa o chakra coronário, quando você começa a abrir o chakra coronário, quando você começa a operar por ele, a sua percepção sobre o todo, sobre as pessoas, sobre você, sobre o mundo, sobre a natureza muda. As primeiras impressões que você começa a ter quando você começa a ativar o chakra coronário é que você é um com todo mundo. Você está conectado com a natureza, com os animais, com tudo. Então você não vê, as barreiras do perceber-se como um único indivíduo, ou seja, eu sou uma parte de um todo, mas eu também estou com o todo. Então a percepção das pessoas, para as pessoas entenderem como é que funciona esse processo e não cair naquela coisa radical. O que é o processo radical? Ah, eu sou um com o todo, mas quem eu sou indivíduo é o ego e fica aquela disputa, né? Se eu sou conectado com todo mundo, quem sou eu? O que sou eu, né? Então esse processo é porque a pessoa não consegue fazer o processamento da energia, entendendo que ela se conecta com o todo pelo coronário, mas ela percebe esse todo pelo indivíduo, que é o conjunto que você é, entendeu? Não tem como você viver sendo apenas eu sou apenas um fluxo do todo e também não existe o indivíduo. Não, é todo um conjunto de processos de comunicação. E é os chakras, e é esses chakras, a comunicação entre eles, que faz esse processamento dessa informação e que mais a gente vai ver. Mas aqui você viu uma visão geral de como os chakras funcionam e eles interagem. E todos eles têm saída, entrada, baixando energia, frequência, ok? E nós vamos entender, então, cada um deles, vamos pegar cada chakra agora, e cada chakra nós vamos analisar profundamente para que você entenda em qual deles você está e que se você tem nele um bloqueio ou não e como removê-lo, esse bloqueio, né? Então, vamos em frente.